Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou Antônio Martins de Farias, eu sou analista institucional com visão democrática. Hoje são 30 de março de 2026. Falo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu deixo o meu e-mail, o meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Também fazendo aqui uma agenda, eu estou rearranjando o meu tempo, a administração do meu tempo, e provavelmente eu não farei mais vídeos às segundas-feiras, a não ser que seja uma emergência, ou mude novamente de roteiro. Mas eu devo fazer ou quarta, quinta e sexta, ou terça, quarta e quinta, vou especificar. Mas vocês não vão ficar sem vídeo, só vai mudar a data. Hoje, como eu falei sempre, o meu compromisso, gente, pessoal, é defender a democracia. Então, você que não tem a defesa da democracia, fica difícil vamos dizer assim, de me suportar, porque eu defendo sempre as instituições, né? Os meus vídeos têm duração de aproximadamente 30 minutos, que eu acho que é suficiente para a gente desenvolver uns temas. Hoje eu falo sobre o título Entre o Silêncio do Poder e o Abandono do Povo. Eu quero aqui o seguinte: hoje eu convido você a me acompanhar até o fim deste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Passe para um amigo, para uma amiga, para ela se inscrever também, para o meu canal crescer e a gente ultrapassar logo os 1.000 inscritos. Esse canal, eu tenho ele desde 2016, mas o meu primeiro vídeo faz 5 anos, né? Foi em 25 de março de 2021 que eu comecei. Portanto, 2020. Portanto, é importante, já tem bastante conteúdo para a gente aprender junto, né? Hoje os temas são sérios e exigem reflexão, né? Vamos falar sobre o silêncio do presidente Lula e sobre o descaso do governo com milhões de brasileiros. Mais de 90 milhões não têm acesso à água, a esgoto, e milhões ainda vivem sem água tratada. E amanhã, 31 de março, lembramos um capítulo difícil da nossa história: o golpe de 64. Uma lembrança trágica, dolorida, que talvez preferíssemos esquecê-la. Mas não podemos ignorar, né? O Brasil viveu durante esse período do chamado golpe militar um dos períodos mais negros de sua história, mais cruéis de sua história. Ditaduras, torturas, assassinatos, sumiço de pessoas que até hoje não apareceram. As famílias não enterraram suas vítimas, seus familiares, né? Que é uma cultura que as pessoas enterrem os mortos. E foram aproximadamente 25 anos, com muita luta, com muita garra. Nós fomos às ruas e retiramos do Brasil a ditadura. E pela primeira vez no colégio eleitoral, né, elegemos um candidato da oposição, saudoso Tancredo Neves, que lamentavelmente não assumiu, mas Sarney cumpriu a obrigação e convocou a Assembleia Constituinte, e nós elaboramos uma das constituições mais democráticas e mais complexas e mais bem feitas do mundo. E ainda essa direita, também o PT teve culpa, porque o PT não quis a Constituição de 1988. Ele era contra. Inclusive o presidente Lula. Ele não pode negar, porque eu estava lá no dia da promulgação da Constituinte e ele declarou: no dia da posse da Constituinte, no dia da promulgação, eu estava lá ouvindo o presidente Lula, ainda líder sindical e constituinte, dizendo que não apoiava aquele projeto. Mas tudo bem, passou. É outra história da democracia. Agora, o que mais me assusta e me preocupa como defensor da democracia é que há 62 anos o Brasil entrou em um período que duraria 25 anos, né, como eu falei,
Um regime marcado pela ausência da liberdade, né, pela ausência de direitos humanos, um período que o exercício do poder era sem ética, sem moral, porque o poder ele pode existir, tem várias formas de poder, né, gente? O poder político, no qual o governo tem a chance, as leis, as regras para governar. Temos o poder econômico, que através das regras de mercado, capitalismo, socialismo, regulamenta o mercado, o comércio. E tem o poder também dos intelectuais, dos jornalistas famosos, dos cantores famosos, dos jogadores de futebol. Só que tem várias formas de poder. E o poder nem sempre exige ética. Nem sempre o poder exige legitimidade. Um ditador, ele tem o poder, ele impõe. Agora, a legitimidade ele não terá nunca, porque a legitimidade ela é espontânea. Ela vem do povo. Ela vem da liberdade de pensar, da liberdade de escrever, da liberdade de gritar. E tudo isso nós, em 64, fomos corrompidos, vamos dizer assim. Não pode ser romantizado. E por incrível que pareça, ainda existem defensores desse período. Mais grave ainda, é perceber que recentemente nossa democracia voltou a ser ameaçada. A nossa Constituição foi colocada em risco. Mas teve vigilância, a nossa vigilância, e ela precisa estar atenta. O Brasil hoje vive um momento delicado. Nós sabemos disso. Falta projeto, falta ética pública. Nunca a corrupção preocupa e o crime organizado parece avançar. No mesmo diante disso, há um dever que não pode ser abandonado. Defender a democracia. Gente, me preocupa demais. A corrupção tomou conta do país em todas as esferas. É uma coisa lastimável. É triste nós vermos como está sendo gerida a nossa administração pública. É triste nós vermos como está sendo dividida, distribuída entre privilegiados a nossa república. Nós não temos poderes. O legislativo é omisso. O executivo também omisso, sem saber o que fazer, perdido. E um executivo, e um legislativo, e um judiciário envolvido em escândalos do mais alto grau de durabilidade, sei lá. Eu não tenho nem palavras para afirmar isso. Mas uma coisa é certa, gente. A liberdade acima de tudo. Nós temos que defender. O golpe de 64, eu tinha 7 anos, 6 para 7 anos quando ele ocorreu, mas eu o vivi. Acompanhando através dos rádios, através das notícias, dos velhos jornais que meu pai levava para casa quando comprava sabão. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 1976, ainda estávamos no auge da ditadura militar. As professoras, os professores levavam matéria escondidos para nos ensinar e depois destruíam, porque se nós fôssemos presos com aquele material, nós seríamos levados para uma delegacia, presos e torturados, porque defendíamos o comunismo. Como se o comunismo fosse um bicho de sete papão. Não existe nem comunismo, ninguém sabe nem o que é comunismo. Flávio Bolsonaro não sabe o que é comunismo. Bolsonaro não sabe o que é comunismo. Ele nunca leu um livro sobre ciência social. Apesar dele ser advogado, né?
Aliás, ontem ele fez uma acusação, me permita um parêntese, ele fez uma acusação muito grave contra o ex-presidente norte-americano John Biden, né? Joe Biden, dizendo que ele favoreceu o presidente Lula, ou seja, o presidente dos Estados Unidos fraudou as eleições no Brasil. Olha que gravidade que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro fez ontem. Aliás, ele discursou em inglês, né? Como ele respeita o Brasil. Ao invés de falar em português, a nossa língua, não, eu falo em inglês. Eu gosto de inglês, eu aprendo inglês, eu estudo inglês, mas se eu fosse fazer um discurso fora do meu país, eu exigiria a presença de um tradutor. Falta de ética mesmo. E, acima de tudo, ele defendeu o pai, né? Um golpista. Porque Bolsonaro é golpista. Então veja como a situação de nosso país é complicada. Ainda hoje eu estava lendo no jornal que o vice-governador de Tarcísio de Freitas é do MDB. Meu Deus. O que aconteceria com Ulisses Guimarães, que enfrentou os cachorros, os revólveres, os fuzis dos militares defendendo a democracia? E hoje tem um dos membros do seu partido sendo vice num golpista como é Tarcísio de Freitas. E um ditador, acima de tudo, quando constrói escolas civil-militares e não cuida da educação. Feita uma pesquisa recentemente, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, não tem uma escola no estado de São Paulo, mais de 300 escolas não têm administração. Estão jogando os livros no lixo, material sem controle, que o governador não faz a mínima. Ditador não gosta de educação, né, gente? Agora cria escola civil-militar. Eu lamento que tenha alguém do MDB, um partido de tanta história, se posicionar para ser vice na chapa de um ditador, de um golpista, como é o Tarcísio de Freitas, porque ele apoia Bolsonaro, é candidato de Bolsonaro, portanto é golpista. Hoje eu vou falar ainda também o silêncio do presidente. Agora vamos a um ponto central, né, gente? O silêncio do presidente Lula. Como analista institucional, como de visão democrática e defesa da democracia, eu observo algo preocupante. Tem algo errado no reino dos céus, como diria. Há uma dificuldade de comunicação do presidente Lula para com o povo. Mesmo viajando, mesmo estando presente em vários estados, não há conexão real. O Lula perdeu a capacidade de falar com o povo. E isso não pode ser ignorado, né, gente? O Lula era o candidato do povo, mas o PT, tomou uma dimensão, subiu num patamar, num palanque que não desce mais para o auditório. Não tem comunicação. Isso é preocupante para a democracia. Outro dado importante, gente, a geração Z, né, vamos dizer assim, essa geração que dá-se o nome, que nasceu há 30 anos, 25, 30 anos, não demonstra apoio consistente ao presidente, nem à política. Isso é novo, porém, e precisa ser analisado com seriedade. Vivemos também um fenômeno chamado etarismo, né? O preconceito contra os mais velhos é grave no Brasil. O Brasil é um país racista, preconceituoso, e isso enfraquece a sociedade, né? Porque rompe a transmissão de experiência. O presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso, que você goste ou não deles, mas foram homens que tiveram seu pé na fábrica. O Lula botou o pé na fábrica, líder sindical, chefe de Estado, tem um know-how que poderia aproveitar essa experiência e passar para os mais jovens. Fernando Henrique deixou uns herdeiros, Aécio Neves, que destruiu o MDB, o PSDB. Mas Lula focou apenas nele. O PT não permitiu que surgissem novas lideranças.
tem um opaco, né, uma provável lâmpada ainda muito que demora a acender, que é o Haddad, mas não terá a união do PT como teve Lula. Isso é uma falha da democracia. Nos outros partidos também, você vê, o partido de Kassab, quem é a liderança de Kassab? A gente não sabe. A liderança de Bolsonaro botou o filho, não vai sair dali. Porque o Bolsonaro, não estou falando mal de Bolsonaro, né, gente? O Bolsonaro só pensa na família, ele não pensa no povo brasileiro. O projeto Bolsonaro é família Bolsonaro. Da mesma forma como o projeto do PT é projeto do PT, não é o projeto do Brasil. Porque as lideranças não aparecem. Lula, desde 1989, que o Lula vem na política, não deixou uma liderança jovem. Por isso que a geração Z não o aceita. E há um preconceito com os idosos. Eu sofro preconceito. Ainda outro dia eu estava passando de Toyota em frente a uma escola e umas adolescentes começaram a me ridicularizar. Me chamaram, olha o velho. Como se um velho fosse uma coisa intruso, uma coisa que atrapalha aquelas crianças. Eu tive raiva delas? Não, eu comecei a rir. E eu oro para que Deus os ilumine para que elas percam esse preconceito. Eu sou velho mesmo, mas tenho sabedoria, aprendi ao longo da minha vida. Tenho que passar para a futura geração. Eu tenho que dizer para a futura geração. Assim como Lula, Fernando Henrique Cardoso e tantos outros líderes. Então era necessário que o PT, o PSDB, o MDB tivesse construído novas lideranças, mas que não deixaram porque é a ganância, porque o projeto é do PT, o projeto é da família Bolsonaro, por isso que não tem outras lideranças. Que aparece, eles destroem. Né? Essa memória, gente, a gente precisa de ter, tá? De ver que Lula, desde 1989, Lula nasceu na década de 1980, tá? Com a liderança sindical, mas a partir de 1989, quando ele se lança candidato a presidente da República pela primeira vez, perde, acho que para Fernando Collor, depois perde para Fernando Henrique Cardoso. É uma liderança de muito respeito. Eu não estou tirando o respeito de Lula, não, tem muito respeito. Mas ele está com 80 anos, vai fazer 81 anos, e a juventude não o acata mais. Não o aceita. Então isso é um erro da sociedade. Não estou aqui dizendo que Lula não deve ser candidato. Não, isso aí é um problema do partido. Agora, que ele ter o silêncio do Lula afeta na política. Porque o vazio em política, gente, isso é um clichê, né? O vazio nunca fica vazio. Parece, mas não é. Né? Quando falta uma liderança, alguém ocupa o espaço. E nem sempre com boas intenções. Vamos lembrar de Collor. Né? Quem não lembra do presidente Collor, entrou em 89, numa vacância, o Brasil vinha sedento, com sede de democracia, foi uma das eleições mais belas, mais bonitas, mais disputadas da nossa história, com 10 ou 12 candidatos, Afonso Camargo, Enéas, Aureliano Chaves, Caiado, né, da UDR, né, quem mais? Lula, mas Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, acho que Ciro Gomes. Foi uma festa a eleição de 89. E ganha Collor. Vem lá, inventou aquela coisa expressiva de Marajá, acabar com os Marajás, e a gente viu o resultado de Collor. Da mesma coisa agora com a crise, né, da presidente Dilma, com a recessão que a presidente Dilma provocou por desastre na economia, vem o quê? Vem um outsider lá chamado Bolsonaro, sem um mínimo de preocupação com o país, preocupado apenas com a família Bolsonaro. Se ganha com aquela expressão pátria, família, não sei o quê, o verdadeiro fascismo, né? Copiou tudo do fascismo da Itália de 1922, né, lá de Mussolini, né? Só que
não dá para esperar. O Brasil, nós precisamos de governantes sérios, gente, que promova reformas, que enfrente a violência, que pense o país com responsabilidade. A divisão política só enfraquece a nossa nação e fortalece, acima de tudo, grupos de interesses. É o que está acontecendo em Brasília, né? O governo é um governo para grupos de interesses, né? Vamos agora falar de um assunto que é o mais importante para mim, na minha opinião, é o seguinte: vamos agora falar do que realmente importa, assim, do ponto de vista de saúde pública. A vida concreta, vamos dizer assim, das pessoas. O Brasil tem um problema gravíssimo, muito grave: saneamento básico. Gente, vocês não têm ideia, como se as prefeituras tivessem vergonha, os prefeitos tivessem vergonha na cara, o INSS tivesse, o SUS tivesse vergonha na cara. O governo estaduais, o governo federal cuidaria do esgoto, para tratamento de esgoto, porque isso levaria à saúde e bem-estar da população. 1/3 dos gastos com saúde seriam evitados, porque as pessoas eram sadias. Cerca de 40 milhões de brasileiros não têm acesso adequado à água. E mais de 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. Isso é inaceitável, gente. Isso é estatística. Essa matéria eu tirei do edital do editorial do Estadão, né? Isso é indigno e revela a desigualdade do nosso país. Não é um problema técnico apenas. Não, gente, não é. É um problema moral. É a prova de que as prioridades estão erradas. Os candidatos estão pensando apenas neles, apenas no partido deles. E aqui entra um ponto essencial: o voto. O cidadão precisa escolher com consciência. Ah, mas eu não voto mais porque eu não... Não, você está errado. Desculpa, está errado. Você tem que votar e tem que escolher. Entre os dois candidatos, escolha o melhor. É você que tem inteligência. Eu não vou dizer que você escolha A ou B. Você que tem que escolher. Agora, faça uma análise e vá votar no dia da eleição. Mas vote com consciência. Porque é a arma que você tem. E você muda. Não podemos votar por ideologia, né? Mas por projetos para o nosso país. Direita e esquerda não resolvem sozinhos os problemas. Nem Bolsonaro, nem Lula, que é o conflito que nós vivemos, vão resolver os problemas do país. Quem resolve os problemas do país é o povo, unido, cobrando das autoridades melhor prestação de serviço. O que resolve, gente, é a competência. Competência nós temos. O compromisso só que falta compromisso com a população. Nós temos grandes técnicos no Banco Central, temos grandes técnicos na Câmara do Federal, temos grandes técnicos no Palácio, a assessoria do presidente da República. Cada ministério, gente, dos 38 ministérios que Lula tem para atender aos queridos, aos amigos dele, que não precisava disso tudo, tem um corpo técnico da mais alta qualidade, que pode dar subsídio, informação. O presidente só comete um erro porque quer. Que a assessoria dele, a assessoria jurídica, a assessoria de construção, passam essas informações. Uma grande empresa, vê se as empresas privadas no Brasil elas passam por dificuldade. Tem algumas que passam, que está aí com muito endividamento em função da política de juros. Então os governos só não governam de forma... Não é aceitável que uma prefeitura deva mais do que ela arrecada. Está errado. Você pega o balanço patrimonial, o balanço financeiro de Taquaritinga do Norte, tem mais passivo, tem mais dívida do que ativo. Não é culpa do prefeito, não. É culpa do povo que escolhe mal e não faz questão de fiscalizar. O povo tem que estar na rua cobrando. Os vereadores têm que prestar conta ao povo dos seus atos. Mas, infelizmente, não chega, né? Eu já vou partir para a conclusão. O Brasil precisa de maturidade política, gente, de responsabilidade e de consciência coletiva. Não dá para nós ficarmos discutindo direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, quem é bonito, quem é feio.
não dá mais. A gente tem que ter projeto de país. Por que o presidente Lula está em silêncio? Ou ele está em silêncio de propósito, ou ele não tem proposta para apresentar, porque ele não governou. Ah, mas o Brasil está com as boas economias. Sim, sinais econômicos é força do povo. Trabalho do povo, não é trabalho do presidente da República. O presidente da República passou 4 anos sem praticamente apresentar um projeto. A Câmara Federal não votou uma lei em benefício do povo. Então o povo tem que cobrar. Tem um projeto de lei, me desculpa, eu vou ser rápido. Tem um projeto de lei na Câmara para regulamentar os mototaxistas, né, as pessoas que entregam, fazem entrega rápida. Eles querem tabelar em R$10 a entrega. Gente, isso é um absurdo. No século XXI, a gente estabeleceu uma renda mínima para o que é que vai acontecer. Se eles disserem que toda entrega vai ter um valor de R$10, não vai ter mais entrega de 15, não vai mais ter entrega de 20, não vai mais ter entrega de 30, porque eles estão avaliando. O mínimo é 10. É que nem o salário mínimo, essa praga do salário mínimo. Que a política do salário mínimo no Brasil só atrasa o Brasil. Porque tudo gira em torno do mínimo. Quando a gente sabe que o salário mínimo não é mais suficiente para a família brasileira viver. O que a gente tem que fazer é o mínimo de subsistência. Não o salário mínimo. Vai criar mecanismos para que o pobre tenha direito à internet, tenha direito a telefone, tenha direito à luz, tenha direito à água, tenha direito a transporte público. Agora, o que é que um pobre faz com o salário mínimo no Brasil? Nada. Mas a gente não discute isso. Ah, mas Antônio, você é abro aspas, um besta, fecho aspas. É assim que as pessoas me dizem. Mas não, gente, eu estou consciente do meu dever, eu estou chamando a atenção que não dá mais para você ficar brincando. Esse pessoal de mototaxistas que faz entrega rápida, chamados a uberização, eles têm que ser respeitados, tem que ter uma forma de encontrar uma saída para quando eles envelhecerem, como eu, ter uma aposentadoria. Agora eles têm que contribuírem para a Previdência Social. Agora não, vamos lá, vamos tabelar o mínimo de 10. O que vai acontecer? As grandes empresas só vão pagar R$10. Mesmo que a entrega seja na esquina ou seja com 1 quilômetro, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Esse é o grande erro do Brasil, estão pensando só neles. Se continuarmos presos a disputas vazias, gente, os problemas reais continuarão sem solução. E o futuro? Não será diferente do presente. O pior, gente, é pior. O futuro será pior. O país que queremos não depende apenas dos governantes, depende de nós. Gente, muito obrigado mais uma vez. Se não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Vamos juntos pensarmos nisso, né? Um tom de leitura, né? Uma conversa que leva a gente a refletir, né? O país vive numa situação dramática, o crime organizado tomando conta, mas tudo isso pode mudar quando o povo parar de ficar nessa dicotomia AB, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula. Isso não leva a lugar nenhum. Vamos refletir e vamos votar com consciência. Até quarta-feira, se Deus quiser, e muito obrigado.